35 milhões de euros, 35 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo ofereceu oficialmente ao Zenit e o Flamengo está perto de Luiz Henrique, que é um jogador, um atacante que jogou na seleção brasileira recentemente. Veja o que está faltando para Luiz Henrique assinar com o Flamengo. Eu trago para você agora a galera da ESPN e trago também para você Vene Casagrande te atualizando a respeito deste assunto. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, aqui embaixo tem uma aba de produtos, está chegando o Dia dos Pais. Vai lá, dá essa moral pro seu pai e deixa o seu like, deixa o seu comentário e também se inscreva em nosso canal. Ô, Pedro Ivo, o Bruno Andrade informou e o Flamengo está perto de Luiz Henrique, que é um jogador, um atacante que jogou na seleção brasileira recentemente. Não jogou tanto, mas teve lá. Teve lá. Largou ele rápido. Foi levado, mas se largou. Foi levado, mas estranhamente sumiu. Não, assim como outros. Mas você sabe por que ele sumiu? O Carleto falou, tecnicamente, taticamente, a opção dele é que quando precisou de alguém naquela faixa de campo, ele entendia que o Ryan era um cara que entregava mais valências a ele. Ele falou que o Ryan era um cara mais completo. O Luiz Henrique era um jogador muito específico. Beirada de campo, drible e criar espaço. O Ryan tinha chegada na área, por dentro, a recomposição, a beirada também de campo, então ele era mais completo que o Luiz Henrique. E tem uma outra situação, a gente contou durante a Copa também. O Luiz Henrique, para muita gente dentro da comissão técnica, do staff da seleção, ele estava um pouco mais disperso, menos concentrado, menos focado que outros. Tem até a situação que a gente conta Fala Fonte, se não me engano, no Sport Center, no meio da cobertura, que do segundo para o terceiro jogo, alguém comentou assim até comigo, falou: Pedro, repara, ele está sempre muito longe do campo, ele vai para o aquecimento, ele está procurando onde a família está, acaba o primeiro tempo, ele está procurando, falando com alguém, e isso para pessoas que estão ali acabava pesando, parecia um Luiz Henrique meio disperso, não tão focado, e de fato acontece no jogo seguinte, eu vou observar, ele de fato está o tempo inteiro assim para a arquibancada, está olhando, então tinha a leitura de que o Ryan era mais completo e de que ele estava um pouco disperso naquele ambiente de Copa do Mundo, então ele não sumiu por acaso. Agora, para Flamengo, Edu? Para futebol brasileiro aqui? Querendo jogar? Muito boa. Nossa Senhora. São 35 milhões de euros, 35 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo ofereceu oficialmente ao Zenit. Rodrigo Bueno, sim, você não é de se empolgar, que eu gosto disso. Não. Se o Flamengo trouxer o Luiz Henrique... Talismã. E aí? Quer dizer, não entrega a taça não, porque eu acho que esse Campeonato Brasileiro já está... Quem é o campeão? Quem vai ser o campeão brasileiro? Inclinado, como diria a comissão técnica da Feira, já está inclinado para o Palmeiras. Tem a Libertadores, tem Pedreiro, tem o Cruzeirão cabuloso, que eu disse que é para a final. Mas Luiz Henrique seria... Eu não sei nos valores, a maior contratação da história do futebol brasileiro era o Tevez, 35 milhões de euros a cotação atual. É top 3 das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. É claro que Palmeiras e Flamengo estão brigando por isso, né? O Luiz Henrique, eu acho jogador que aqui no Brasil tem potencial de destruição enorme, craque. Então, o Flamengo que ali na ponta direita dele, ali, na ala direita ali, ele mexe muito, troca ali, 6x2, Luiz Henrique chega, pega a camisa e joga como titular. E não é fácil hoje o Flamengo contratar um jogador, chegar lá, pega a camisa e joga titular. O Luiz Henrique pega. Então, o Luiz Henrique, eu lamento pelos botafoguenses, né? Que viam nele não um novo Garrincha, mas e é mais um jogador que tem uma grande passagem, uma grande história em outro clube do Rio e que vai parar no Flamengo, né? Pegar o nome do Flamengo... Poder de... poder de compra. Mas assim, quer falar assim, eu não vou jogar em tal time, no rival eu não jogo. Tá todo mundo no final, ele vai pro Flamengo, dá um jeito aí. Então o Luiz Henrique, ele vai desequilibrar ainda mais o futebol carioca, para começar, e vai distanciar ainda mais o Mengudo, né, o Malvadão, do resto da turma. Você que tá, eu não sei se é uma mistura de análise com... O Luiz Henrique brigava, tá aqui o especialista em seleção brasileira, o Luiz Henrique brigava com o Estevão. Sim. Estevão virou titular, mas ali brigava tal. O Palmeiras perde um Estevão, cara. Você substituir um Estevão não é fácil. O Flamengo vai lá e contrata um Luiz Henrique. O Estevão decola na seleção brasileira quando o Ancelotti chega. O Ancelotti transforma o Estevão em titular já na primeira partida. Antes disso, naquela época do Dorival, quem salvou muito a pele do Dorival ali eliminatório foi o Luiz Henrique. Gol no final para virar jogo, gol no final para empatar jogo, jogada no final para resolver. Aquele meio para final de ano ali de 2024, o Dorival balançando, era toda a data FIFA. Se perder, tá fora. Era o Luiz Henrique salvando a lavoura ali, ó. Então, era ele colocando tudo na mesa ali toda hora. Não sei se é uma tentativa de secar, porque acontece muito do Bubu, uma estratégia, mas se você com medo? Se você coloca o Palmeiras
Não, porque isso aí, você tem que estar elevado, não pega em você essas coisas. Edu, mas eu tava achando que você era santista, Não, pela sou sua Rio postura Branco. pré aqui. Você não sabia quem era o Gandula Repolho? Eu tava contando a história do Gandula Repolho, ídolo do Rio Branco. Você não conhece nem o Repolho? Imagina se ele tá no bola de prata. Ó, ô Prats, você sabe que eu pergunto ao Bubu o seguinte. Você, então, que coloca o Palmeiras como favorito ao título, com o Luiz Henrique, o Flamengo volta a brigar pelo O Flamengo passa a ser melhor que o Palmeiras. Se já não é, porque hoje é difícil você falar que o título? Mas e Flamengo na é melhor. pontuação? Não, na porque tabela assim, não, né? contrata um jogador, por exemplo, tá virando meme aí, né? O Palmeiras contratou o Paulinho. O Paulinho jogou menos no Palmeiras do que o Neymar no Santos. Lembra que a Leila falou assim? Sim. Ah, aqui não é departamento médico. O Palmeiras não vai contratar ninguém pra ficar no DM. O Neymar vai pro Santos, pro Palmeiras ele não vai. O Paulinho joga menos no Palmeiras. Então, assim, é uma contratação que foi cara, que foi bombástica ali e tal, mas que até agora não deu frutos. O Flamengo tá contratando um cara com potencial. Financeiramente, o Paulinho deu em relação ao Mundial de Clubes, né? Que ele faz o gol da classificação que rende uma bela de uma grana pro Palmeiras. Mas assim, se esperava muito mais dele, sim, não tá entregando. sim. O Luiz Henrique é um jogador que acaba de chegar de Copa do Mundo. Um cara que briga por condição de ser titular da seleção brasileira. E esse cara chega aqui, chega grandão. Os outros assim, caramba, puxa, adoraria ter o Luiz Henrique. O cara que dá inveja. Cruzeiro você não tem inveja tentou. do Luiz Henrique? Cruzeiro tentou. Tô feliz que o Flamengo outro contratou ele. Você tá feliz? Não, não. Lógico, eu Mas gosto quando você vê o outro conseguindo uma coisa Eu melhor. não. Mas quando eu você olha a fico com escalação, inveja, não? quando você olha a escalação do Ele tá Rio seguro, Branco tá contra o seguro. Flamengo. Você sentiu alguma coisa? Na primeira sentiu? hora A inveja não é do verde? programa, eu jurei que ele era A inveja santista. não leva a nada. A Mas, inveja não é Edu, verde? se você pegar a escalação, aí você olha a escalação de um lado, o Rio Branco, e a outra, o Flamengo com o Luiz Henrique. Você tem medo? Não, eu aplaudo o Flamengo porque trouxe um grande cara pro futebol brasileiro. Edu, quem joga mais bola hoje? Luiz Henrique ou Neymar? Rápido. Hoje, nesse exato Depois de momento, ontem, pela nota que você deu. Hoje, Neymar, porque Neymar acabou de É, jogar. 8,8 O Luiz Henrique você deu, tá né? voltando. O Luiz Henrique você jogou ontem, o Luiz Henrique não acertou ainda o contrato. Ele tá nas férias ainda. Não Então, jogou. um tá de férias, o outro jogou. Ó, Hoje o eu Neymar vi, joga mais. eu vi o que o Neymar jogou ontem e eu vi a sua nota 8.8. Eu virei aqui te cobrar Marca aí, uma marca no nota caderninho, marca aí. dentro dessa régua, dentro desses parâmetros, Ele se quando o Luiz empolgou um Henrique pouquinho tiver ontem. uma boa Eu atuação. darei a nota. E agora, a mira vai para o Luiz Henrique? É isso, o Flamengo está negociando com o Luiz Henrique, está longe de um acerto, mas muito longe de um acerto. Hoje o status é igual o que estava ontem ou anteontem. O Flamengo fez uma proposta muito longe do que o Zenit quer aceitar. O Zenit sabe que tem tempo. O Flamengo não está correndo contra o tempo pensando na Libertadores, porque o Flamengo não vai deixar de contratar o Luiz Henrique porque passou o prazo de inscrição na Libertadores pensando nas oitavas de final contra o Cruzeiro. Pelo contrário, o Flamengo vai continuar a conversa. O Zenit sabe que tem um tempo ao lado dele, sabe que o Flamengo ficou meses negociando com o Carrascal, com outro clube russo. Então o Zenit está na dele. O Flamengo, pelo que eu ouvi lá no Flamengo, fez a proposta inicial muito longe daquilo que o Zenit quer receber. O Zenit quer pelo menos 35 milhões de euros, o que me relataram no Flamengo que a proposta não chega nem perto disso, a primeira oferta do Flamengo, e não foi uma oferta no papel, foi uma oferta na boca, falada com os empresários do atleta. Os empresários do atleta levaram ao Zenit. Essa situação que muitos dizem que o Plata pode ser envolvido na negociação foi algo sugerido pelos representantes do Luiz Henrique, que tem uma boa relação com o Zenit, não partiu do Flamengo, nem o Wallace seria envolvido nessa situação, porque o Wallace ainda está na mira do Red Bull Bragantino, que voltou a negociar com ele, como eu falei no meu último vídeo. Então, olha só, torcedor, tal como eu fui cauteloso na situação do Thiago Almada, eu serei agora. E, no fim das contas, vocês viram que eu estava certo. Serei muito cauteloso em relação ao Luiz Henrique. Não é fácil negociar com o Zenit, a gente sabe disso. São valores que chamam muito atenção, valores até maiores do que aquilo que o Flamengo iria pagar ao Atlético de Madrid pelo Thiago Almada. Então, você escolhe aí do outro lado. Se você quiser abraçar a causa de que está muito perto, meu Deus, ele está vindo, está próximo, está encaminhado, lavo as minhas mãos, problema seu. Eu vou ter responsabilidade na minha apuração. Está longe de um acerto, não está nada encaminhado. O Flamengo não tem um acerto com o Zenit. O Flamengo tem o ok do jogador? É óbvio que tem, porque o Flamengo não iria negociar com o Zenit se não tivesse o ok dos jogadores e dos empresários do jogador. Os empresários entendem que o projeto do Flamengo é o melhor para ele nesse momento, jogador de 25 anos,
Agora, a minha crítica o Flamengo está perdidinho no mercado. Foi o que eu falei no outro vídeo. Estava tentando o Thiago Almada, jogador de meia, que atua pela ponta esquerda, se precisasse. Agora o Flamengo está indo em busca de um atacante que atua pela beirada e que faz poucos gols. Ele cria muitas jogadas para gol. Ele faz poucos gols. Então, sim, Flamengo, usando a metáfora do BAP, entrou no shopping, estava atrás de uma calça preta e agora está olhando para o óculos, a ver se agora o Flamengo compra o óculos, porque a calça preta não conseguiu comprar. Você viu aí todas as informações aí a respeito de Luiz Henrique no Flamengo. Você viu a galera da ESPN comentando a respeito desse jogador, comentando que na seleção ele não foi muito bem, mas que se viesse para o Flamengo, rapaz, iria deitar e rolar. Imagina, ele pela ponta direita, ali no ataque do rubro-negro. E também você viu o Vene Casagrande comentando também a sua opinião, dizendo que ainda não tem nada certo, né? E que está muito longe do acerto entre Flamengo e Luiz Henrique. Rapaz, na sua opinião, o que está acontecendo? Rapaz, a minha humilde opinião, eu acho que o Boto não está desenvolvendo bem as negociações, até porque o Flamengo acabou de perder a Almada e está correndo um grande risco de perder também o Luiz Henrique, né? E você, torcedor, você acha que o Luiz Henrique se encaixaria aí na equipe rubro-negra? Deixe o seu like, deixe seu comentário e também se inscreva em nosso canal.